O PIB brasileiro cresceu no primeiro trimestre. O que isso indica para a economia? É o meu tema para daqui a pouco a gente conversar sobre ele. O IBGE divulgou o desempenho do Produto Interno Bruto brasileiro, foi já amplamente divulgado. A economia brasileira cresceu 1% no primeiro trimestre, janeiro, fevereiro e março, na comparação com o último trimestre do ano passado. Se nós olharmos 4 trimestres, totalizando com esse primeiro aqui, ou seja, o antepenúltimo, o penúltimo e o último, mais o trimestre que fechou em 31 de março, comparar com o idêntico período do ano anterior, nós teremos um crescimento de 4,7% na nossa economia. Quem foi o carro-chefe? Vocês sabem que eu gosto de analisar a questão do PIB por 2 ângulos, da oferta e da demanda. Poderia analisar também pela renda, mas esses dois já conseguem dar uma boa visão. Pela oferta, eu analiso setor primário, secundário e terciário. Setor primário, a agropecuária, não o agronegócio, que é mais amplo, a agropecuária, analiso a indústria e no terciário o comércio e serviços. O bom desempenho do PIB foi puxado pelo setor terciário, que cresceu 1%. Lembrando que o setor terciário representa 70% aproximadamente da geração de riqueza no país. Em segundo lugar ficou o setor secundário, com uma alta de 0,1%, e a agropecuária, que está na casa entre 3,5%, 4,5%, 5% do PIB, uma queda de 0,9%. Portanto, o setor secundário e o terciário ajudaram no bom desempenho. Já do lado da demanda, eu analiso o consumo das famílias com os investimentos, com os gastos do governo, as exportações e subtraio as importações. Então, consumo mais investimento, mais gastos do governo, mais exportações, menos exportações. Nesse caso, o carro-chefe é sempre o consumo das famílias, não no sentido do resultado, é que ele também representa praticamente 70% do PIB brasileiro. E ele veio positivo em 0,7%. Então, não obstante o desemprego, a taxa de juros mais alta, as famílias no primeiro trimestre saíram às compras, principalmente nos serviços, né, que você viu que o desempenho do setor terciário foi positivo em 1%. A decepção do primeiro trimestre foi a variável investimentos, que é a chamada formação bruta de capital. Nesse caso, ele veio negativo em 3,5%. E aqui um alerta. A sustentação do crescimento econômico ao longo do tempo se dá pelos investimentos produtivos. Países que conseguem sustentar crescimento têm, nesta variável, uma representatividade aproximada de 25% do PIB. No Brasil, a gente oscila entre 16% e 18%, às vezes 19%, nos aproximando de 20%. Então, nós precisamos ter um olhar sobre investimento produtivo. É claro que para investir na produção precisa ter um ambiente de negócio muito previsível. E é óbvio também que num ano político, como nós estamos, saindo de pandemia, uma guerra entre a Ucrânia e a Rússia, os empresários acabam se retraindo. Daí esse resultado negativo, que foi compensado pelas outras variáveis, principalmente pelo consumo das famílias. Os gastos do governo tiveram uma alta de 0,1%. As exportações, e aí as commodities deram um bom arranque, né? Cresceram 5% e as importações caíram 4,6%. Ok? E aí, o que esperar? É evidente que se nós olharmos a combinação de indicadores, esse ano está sendo um ano positivo para a economia brasileira, não obstante os desequilíbrios que nós herdamos, né, tanto na pandemia e mais recentemente em função do conflito entre Ucrânia e a Rússia. Vamos parar para pensar. Desemprego, última informação, caiu para 10,5%. É alta ainda, 11 milhões de pessoas, mas vinha num patamar muito elevado. Geração formal de emprego, mais de 196 mil, quase 197 mil empregos formais gerados no mês de abril, acumulando mais de 700 mil nesse ano. Portanto, apetite por contratação. Desinflação. O IGPM, que tem sido um vilão, que já foi de 34%, 25%, 18%, nos últimos 12 meses está se aproximando de 10%. Portanto, nós temos em curso algumas reações da economia que demonstram que esse ano se aparentava e demonstrava ser um ano muito difícil,
continuará sendo, porque nós temos inclusive as eleições, não foi equacionada totalmente a questão da guerra, mas aquela previsão inicial de um crescimento econômico em 0,5% que eu já trouxe aqui para vocês, muito provavelmente vai se aproximar de 1%, o que é muito positivo. Se efetivamente houver uma desinflação, se efetivamente o mercado formal der respostas, a economia continuar dando também respostas positivas, esse ano não vai ser um ano tão catastrófico como se imaginava, o que é muito bom para todos nós. Então vamos ficar atentos para ver o desempenho do segundo trimestre, lembrando que o segundo trimestre fecha em 30 de junho e nós vamos comparar abril, maio e junho com o primeiro trimestre e ver se mantém nesse campo positivo. As primeiras informações, sim, estão se mantendo no campo positivo, mas a gente precisa fechar o trimestre para uma avaliação completa do primeiro semestre. Fique com a boa notícia, PIB cresceu 1%, a nona economia no mundo em melhor crescimento e o Brasil, pelo valor do PIB, entrou para as 10 principais economias do mundo. Isso pode ser comemorado, é o chamado lado cheio do copo. É isso. Bom, já que você está aqui no meu canal, aquele convite de sempre, faça assinatura, prestigie o nosso trabalho. E se você busca uma solução para a sua carreira ou para a sua organização, dá um pulinho no meu site, reinaldocafeu.com.br. Eu sou associado regional da Fundação Dom Cabral e temos soluções para treinamento, para reorganização da sua empresa, para fazer planejamento estratégico, enfim, para ajudar você a dar um salto na sua gestão. Então fale conosco lá e você manda um e-mail para mim. E tem vários vídeos mostrando aí as entregas da Fundação Dom Cabral. A gente se encontra no próximo, até lá.